Voltamos para a gente poder finalizar o assunto. Doutora Anelisa já está voltando. Obrigada, doutora Anelisa. Podemos De continuar. nada. Ok. Não, então, e se por acaso a criança tem uma dificuldade inicial em aceitar, a gente precisa começar isso com ela acordado, para ela associar, e junto com uma atividade, um desenho que ela gosta, colocando em boneca, para ela ter uma relação boa com a máscara. Porque se ela que pegar a máscara e jogar longe, não vai funcionar também nesse momento. Eu preciso da colaboração dela. E aí, de novo, igual você falou, a TO, aí entra a equipe toda para, né? Então, A família. E isso. a gente precisa ir com cautela, né? A gente precisa dar o tempo para a criança ir assimilando aquela ideia, a questão da sensibilidade que tem no rosto, na cabeça, no Isso. corpo. Olha o copo meio cheio e comemora todo 30 minutos, toda uma hora que a gente conseguir ficar. É um momento que o cérebro tá ali tranquilo. A gente pode experimentar durante a tarde também, no sono da tarde, Ah, sim. Então isso é muito começar importante também, nesse, Dani. nesse Eu, ti, início. eu tive uma paciente que ela foi um período, ela já usava o CPAP e ela foi um período para o CTI. E aí eu cheguei lá para visitá-la e a gente está usando o CPAP só à noite. Não é a apneia da noite, é a apneia do sono. Do Então, sono. dormiu, vai fazer apneia, tanto de manhã, quanto de tarde, quanto de noite. Então, também é um momento que a gente pode também começar a adaptar a criança ali, a desensibilizar. Uhum. Existe um desmame do CPAP? É possível isso? Depende por exemplo, aí a gente fala de desmame do CPAP por outros motivos. O CPAP ele é muito usado em CTI não. Parece que a conexão está caindo um pouquinho. Vamos só aguardar. Isso, Voltou. deu uma paradinha, né? É. Então, por exemplo, o CPAP é usado em outros motivos, muito no CTI neonatal. Então, o neném prematurinho, nesse caso, você vai fazer o desmame do CPAP. Né? Então, às vezes, é um neném que estava, inclusive, entubado, você faz um desmame da ventilação mecânica, passa pro CPAP, e aí você vai tirando. Mas na apneia, a apneia é uma doença crônica. Então, a gente não espera que essa criança vá deixar de usar. A gente tem que entender que é parecido com... Se eu defino que essa criança tem um hipotiroidismo, eu tenho tratamento, eu não tenho cura. Então, ela tá ok enquanto eu estiver dando o hormônio que ela produz de forma deficiente. Então, a mesma coisa Uhum. a apneia. É uma doença crônica, a gente ainda não tem, né? Se a criança já fez cirurgia, já fez outras coisas, e a gente viu que às vezes é por uma questão muscular, eu espero que essa criança vá usar esse CPAP a vida toda. E que ela se adapte quanto Sim. antes. Estamos aí para isso, porque realmente é uma Para coisa que eu acredito confiar. muito. Eu acredito Uhum. muito. E sem, né, assim, importante a gente falar o quanto, tudo que pode melhorar, acho que a gente não falou, né, assim, o tudo que pode melhorar a criança reduzindo a apneia. Então, a gente tem muito estudo das consequências da apneia, igual eu já falei da linguagem, em relação à memória. Então, tem um trabalho legal que eles fizeram crianças sem síndrome de Down e crianças com síndrome de Down depois de um cochilo. O tanto que o cochilo melhorou a memória das crianças típicas e que as com síndrome de Down não tiveram esse mesmo. Mas como assim? Uma das funções do sono é consolidar a memória. Né? Então a gente tem muito em relação, inclusive, de autonomia, mais para os adolescentes, adultos. A apneia está associada com depressão, está associada com Alzheimer em qualquer população, em qualquer pessoa. Então a gente sabe os malefícios da apneia. Infelizmente, a gente não tem um estudo medindo uma criança com síndrome de Down antes e após do CPAP. E aí o que eu tenho disso recebendo notícias das crianças que
tratam com sucesso. Então, E não é quais uma são os relatos amostra... da família que você conhece e que já está de sucesso? Não, é assim, alguns são muito emocionantes, do tipo de crianças que não falavam nada, e aí, inclusive, de fono, né, falar assim, nossa, como que ela desenvolveu depois que ela começou né, e que já eram crianças que estavam sendo acompanhadas há muito tempo, crianças com desafio em escola em relação ao comportamento, de não ficar sentada, de às vezes, né, tá ali para ser quase tratada como uma hiperatividade, e a criança ficar mais calma porque ela dormiu bem. Em relação à evolução mesmo, assim, isso me deixa super emocionada. Assim, é uma coisa até difícil da gente mensurar, porque é lógico que a gente espera que a criança vá evoluindo ao longo do tempo, né? Mas assim, a gente tem muito estudo de CPAP com adultos. O tanto que melhora de memória, que a parte cardiovascular, a parte metabólica melhora. Infelizmente, a gente ainda não tem um estudo com crianças em relação à melhora com tratamento do CPAP. Aí eu até, assim, quem chega no consultório, eu falo assim, olha, vou te entregar uns telefones de umas mães Podem comentar né? aí, as mães que já estão com sucesso. Eu ia falar isso no começo da live, para, Pois é, né, que motivar ali, todas para elas a encarar motivar, essa. porque você vai ter no início aquele tanto de desafio, né? E você vai ter pessoas que não conseguiram usar e que vai falar, poxa, não valeu a pena, eu fiquei muito cansada. Mas assim, a gente tem que ver essa parte, o ganho, depois de um tempo. Né? Tem aí gente Uhum. que eu já vi que não sei se voltou, mas assim, Parece que do tem Arthur gente foi um usando. sucesso. Tem, já tem O Arthur é vários meu comentários. filho, emprestado. A Não sei Laura se ele falou tá que vendo. Arthur, um beijo pra você. a Laura falou que faz adaptação do CPAP também e que com a adaptação, né, A Laura, tudo, a Laura, tudo, tudo melhora. a Laura é parceiraça. Então, Que graças a legal. Deus, aqui em Belo Horizonte, várias pessoas, até pelo preço, assim, essa minha vontade de falar, eu já falei para muita gente, falei na pós-graduação, e as pessoas, muitos profissionais compraram a ideia. Então, isso é bem bacana, porque como a criança está ali, e são pessoas que a criança tem um vínculo muito forte, né? Então, assim, uma Uhum. criança tem um vínculo muito forte com a Laura, por exemplo. Então, confia, né? E assim, É. muda quando a gente apresenta, uma pessoa que confia apresenta para a criança, né? E a gente não comentou a respeito da criança viajar e levar ou não levar o CPAP. Acho importante a gente falar sobre isso. Levar, porque a apneia também vai junto nas férias, né? Então, assim, inclusive a maletinha do CPAP toda é feita para facilitar a viagem, essas coisas todas, porque qualquer adulto, qualquer pessoa que tem apneia, viaja, vai fazer qualquer coisa e leva. Uhum. Então, pensar Doutora na apneia muito Elisa, como um tratamento não curativo. Um tratamento que está ali, mas se eu tirei ele, a apneia, infelizmente, continua lá. uhum, excelente. E alguma consideração final que você quiser falar para as famílias, deixar seu recado, assim, foi magnífico essa noite. Muito, muito obrigada mesmo. A Ai, também gente, adorei, Dani. nesse momento de isolamento que a gente está precisando conversar, está precisando dar esse abraço virtual, e você Sim. logo aceitou o convite, e a gente conversou no grupo do sono. Para quem não participa, a gente tem um grupo para discutir o sono dos nossos filhos, e quem quiser participar, só mandar mensagem para a gente, né? Assim, não sou eu que coordeno o grupo, mas eu posso fazer essa ponte. E importante, quem ainda não teve acesso à sua cartilha, que tenha, ela está super atualizada, e principalmente aquelas famílias que ainda vão fazer a polissonografia, para que leiam, para que Sim. façam essa adaptação Prepare. com os filhos. É Então, bom último também que recado para essas famílias. Hã? a gente tem um material legal que, assim, tem a cartilha, tem uma aula do Chat 21 que eu dei também,
Que disponível ótimo! no Eu quero YouTube. assistir. Tem uma reportagem pequenininha que eu fiz na TV UFMG aqui também. E vai ter E a semana que gente ainda vai vem ter na terça-feira, dia 12, né? no Doutora Nelisa Ativa vai participar 21. da Ativa 21. Isso. Quem ainda não Ó, fez inscrição, faça. isso mesmo. É, eu tenho uma relação muito especial com sono. A vida toda eu fui sempre muito dorminhoca e eu senti sempre na pele muitos sinais de privação de sono. Então eu era uma pessoa que, enquanto meus colegas passavam a noite acordados para fazer prova, eu não podia nem pensar em fazer isso, que eu ia chegar na prova super confusa. Então eu entendo perfeitamente o tanto de dificuldade que uma noite mal dormida causa. Você tem uma condição, uma doença, igual a apneia, né? É, é uma doença que te coloca entre a cruz e a espada. Porque tanto o sono quanto respirar são básicos para a gente. E aí, se você tem uma doença dessa, você entra numa luta todas as noites que você tem que ficar escolhendo entre dormir e respirar. E você acaba não fazendo nenhuma das coisas bem. E não tem como a gente pensar o tanto que isso vai impactar um cérebro em desenvolvimento. E um cérebro que a gente está indo atrás, que ele chegue no máximo do potencial deles. Então, quando a gente começa, você tem um filho, né, Dani? Várias pessoas que estão assistindo aqui têm filhos. Então, assim, quando você chega perto, você vê aquela pessoa ali não como uma pessoa com síndrome de Down. É engraçado que depois a gente vê, quando você olha de longe, você acha que é todo mundo parecido. Quando você olha de perto, na verdade, eles parecem com o pai e com a mãe. E que tem uma série de potencialidades, né, que é igual qualquer pessoa, com qualidades e com defeitos. Então a gente precisa ir atrás do que essas crianças, porque o olhar delas, a forma de olhar para o mundo, é uma forma muito legal. E eu acho que a gente tem que trazer, o sono vai ajudar, sem dúvida nenhuma, a gente atingir o potencial genético que realmente elas trouxeram com elas. Então, eu empatizo muito com quem dorme mal. Eu sinto sofrimento assim na minha pele. Então, vamos atrás disso. Realmente não é fácil, né? O exame nem todo lugar vai ter, o tratamento é complicado, mas é possível. E assim, uma criança dormindo bem é uma outra criança. E Acho que a é gente não isso. pode. É, lindo, maravilhoso. E a gente não pode deixar as coisas serem para sempre assim, né? Vamos acreditar Isso. e vamos aproveitar as oportunidades de abraçar isso e buscar os profissionais que estão aí, que são esses profissionais, como a doutora Nelisa, que está buscando para os nossos filhos, vamos se unir a eles. Muito obrigada mais uma vez, doutora Vamos Nelisa. tentar Espero. responder tudo aí, né? Me ajuda a organizar para ver se a gente consegue responder tudo, porque eu tenho muito Vamos interesse, sim. né, de ter essa troca também. Incrível. E a 21 Conecta está aqui para ser ponte, para a gente fazer essas conexões. Eu falo sempre que nossas conexões são conexões de amor, que a gente está buscando esses profissionais, sim, que estão se qualificando e sempre buscando o melhor desenvolvimento dos nossos filhos. E muito obrigada mais uma vez. A live vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram e em breve a gente coloca no YouTube para que realmente todas as famílias tenham acesso a esse conteúdo riquíssimo que a doutora Nelisa compartilhou conosco aqui nessa noite. Obrigada, Dani. Eu Foi agradeço. incrível, muito Que bom. obrigada e bom sono para todos nós. Bom sono, boa noite para todo mundo. Boa noite.